2014 eu gravei uma reflexão sobre o tempo, especificamente sobre a virada do ano, com o tema "No meio do tempo comum, o extraordinário acontece". E ali eu dizia que parece-nos que nós, humanos, temos a tendência de querer sempre o extraordinário pelo extraordinário. E nos esquecemos que, no meio do tempo comum, o Cronos, o momento extraordinário acontece, o Kairos. Passado mais de 10 anos, essa ânsia pelo extraordinário intensificou-se numa sociedade progressivamente liquidificada, onde tudo escorre. O amor tornou-se líquido, o medo líquido, os vínculos humanos frágeis e descartáveis. Busca-se o extraordinário como consumo de experiência, não como maturação de vivência. Todo final de ano, observa-se pessoas fazendo novas promessas, mas, ao passar do tempo, dentro do novo ano, observa-se que os velhos hábitos se repetem. Então, o tempo sempre será o mesmo. O ano sempre será o mesmo para estas pessoas. Parece-me que as pessoas querem, na virada de ano, o extraordinário pelo extraordinário. E agora, em 2025, eu ouso dizer que esse fenômeno se acentua sob a lógica do imediatismo e do hedonismo normatizado. Promete-se mudar a vida como quem atualiza um aplicativo, esperando resultados instantâneos sem atravessar o processo. E com base nesse comportamento, fazem as suas promessas. E falando de crente, por exemplo, a mim parece que a velha promessa é aquela de sempre: serei mais fiel. Num tempo em que até a fé foi capturada pelas métricas do marketing digital, curtidas, engajamento, performance espiritual, a fidelidade passa a ser confundida com visibilidade da religiosidade negativa, da religiosidade maléfica. Não creio em ser mais fiel, mas creio em ser fiel. A fidelidade não nasce na virada do ano. A fidelidade se constrói no tempo da vivência. Tu podes me perguntar, e tu não queres coisas extraordinárias? É claro que eu quero e busco coisas extraordinárias, mas não busco o extraordinário pelo extraordinário. Eu busco o extraordinário pela construção do meu tempo da vivência. Por exemplo, uma coisa extraordinária é o que eu estou a viver. Num mundo marcado pela sociedade do cansaço e da aceleração, viver tornou-se paradoxalmente um ato extraordinário. Sobrevive-se muito, mas vive-se pouco. Corre-se demais para sentir. À época, eu questionei, e se Jesus não voltar no seu tempo, em 2014, o meu Cronos, que é o fragmento do meu tempo extraordinário, o Kairos, ele acontecerá. Que a época era para mim a conclusão do meu mestrado em psicologia. E é assim que eu vejo o extraordinário na construção da nossa vivência. Hoje, olhando desde agora, 2025, percebe-se como o tempo confirmou essa intuição. Eu concluí o meu mestrado. O extraordinário não foi o evento isolado, mas a travessia, a sedimentação da história pessoal. Os pastores nas Campinas estavam vivendo o tempo comum de serem pastores, mas para Deus era o tempo extraordinário de anunciar a vinda do Salvador. Quero fazer-te um desafio em forma de pedido. Não faça nenhuma promessa na virada do ano. Sabe-se por quê? Porque o tempo da virada, de 2025 para 2026, por exemplo, é apenas uma invenção social para que possamos nos situar em termos de compromisso e locomoção. E é uma bela invenção, é verdade. Mas num contexto em que até a infância é adultizada precocemente e a sexualidade infantil é exposta e mercantilizada,
torna-se ainda mais urgente recuperar o tempo da maturação, do respeito dos ritmos do ser. Já não podemos viver sem este tempo, mas em termos existenciais, o Cronos é apenas uma centelha do Kairos. Ninguém vai ver nem sentir a passagem de ano. O que percebemos, na verdade, são apenas as nossas reações sociais dentro do Cronos que chamamos de Ano Novo. Sabe-se que a percepção humana alcança o seu limite perto da milésima parte de segundo. O ouvido já não consegue captar o som, por exemplo, emitido 2 milésimos de segundo depois do outro. Assim, uma sucessão de apitos com este intervalo parece ser o único apito contínuo. Isto é o tempo. O tempo é um ato contínuo em torno de si mesmo. Talvez por isto a morte tenha sido tão sistematicamente negada na última década. No mundo que cultua a eterna juventude, o morrer tornou-se um escândalo a ser ocultado, medicalizado ou silenciado. Bem, fica aqui uma questão. Se conseguires perceber o ato segundo da virada do ano, podes fazer promessas. Mas lembra-te de uma questão, que um ato segundo é uma unidade de tempo. Veja isto. 1000 vezes menor que o fentasegundo e 1 quatrilhões de vezes menor que um segundo. Se perceberes este tempo na virada do ano, podes fazer promessas. Um ato segundo é um instante tão fantasticamente breve que, durante ele, a luz percorre apenas a ilusória distância equivalente a 3 átomos de hidrogênio enfileirados. E para formar 1 centímetro, é preciso enfileirar 100 milhões de átomos iguais a este. Vais conseguir perceber a virada do ano? Certamente não. Num mundo velocíssimo, por exemplo, no interior dos átomos, o tempo se torna uma mera sombra do segundo. E paradoxalmente, quanto mais veloz o mundo, mais frágil se torna a experiência humana do sentido. Que tempo é este que vivemos? Qual é o nosso tempo? Gente, este é o nosso tempo. É o tempo da eternidade. O tempo é. O tempo apenas é. Mais uma vez, o tempo é. Eis o X da questão. Como ser fiel no ano novo se és infiel em essência? Não haverá promessa que se cumpra. Por isto, não faça nenhuma promessa. Procure desenvolver uma vivência. Viva um dia por vez e terás construído uma história. Mas se tentares viver ou se tentares fazer a história num dia, verás que não vivestes, apenas passastes. Num tempo em que até a espiritualidade foi transformada em produto e empacotada como solução rápida, a vivência continua sendo o único antídoto contra a superficialidade do existir. Portanto, é a minha saudação para quem vive o Cronos no Kairos da nossa existência do dia a dia. Deus os abençoe, em nome de Jesus.